Fala galerinha top, Tio Igor na área novamente e hoje vamos de razões trigonométricas. Lembrando que nós vamos definir as nossas razões a partir de quem? Do nosso triângulo retângulo, certo? Vocês lembram dos nomes dos lados do triângulo retângulo? Nós temos aqui o maior lado, que é a nossa hipotenusa, certo? Sempre oposto ao ângulo de 90 graus, que é aquele quadradinho ali. E os outros dois segmentos são os nossos catetos. Só que hoje, pessoal, nós vamos definir as nossas três razões trigonométricas. Vocês lembram? Acho que é seno, cosseno e tangente, não é? Então vamos lá. Como é que a gente define aqui, pessoal? Lembrando que são razões, certo? Então vamos lá. Como é que a gente define elas? Em relação ao triângulo retângulo, o seno ele se refere à medida do cateto oposto, que eu vou chamar de CO, sobre a medida da hipotenusa, certo? O cosseno será a medida do cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa. E a tangente é a medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente, certo? Nesse triângulo retângulo, eu defini dois ângulos para vocês. Ó. Aqui em cima nós temos o ângulo alfa e aqui embaixo nós temos o ângulo beta. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos definir as razões em cima do ângulo alfa e as mesmas razões em cima do ângulo beta. Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro seno, cosseno e a tangente do ângulo alfa, certo? Então, vamos lá. Se o ângulo alfa é o nosso ângulo de referência, nós precisamos encontrar ou definir a posição do cateto oposto e do cateto adjacente. Beleza. O cateto oposto é o que está na frente do ângulo alfa, então no nosso caso aqui é o 3. O cateto adjacente é aquele que está do ladinho de alfa, no caso é o 4, certo? Então, para definirmos a nossa primeira razão, nós precisamos de quem? Do cateto oposto e da medida da hipotenusa. Então, o seno do ângulo alfa, cateto oposto, ó, que é o nosso 3, sobre a medida da nossa hipotenusa, que é o 5. Pronto, definimos o seno de alfa. Agora vamos para o cosseno desse mesmo ângulo. O cosseno é a medida do cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa. Cateto adjacente aqui no ladinho é o nosso 4 e a hipotenusa continua o 5. Ela não vai mudar a posição não, pessoal. Então, definimos aqui a nossa segunda razão, 4 sobre 5. E vamos fechar na tangente, correto? Tangente do ângulo alfa. Vamos lembrar aqui, pessoal, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, nós temos aqui o cateto oposto, está na frente do ângulo alfa, é o nosso 3, e o cateto adjacente sempre de ladinho, ó, é o 4. Então, a razão vai ficar 3 sobre 4, correto? E agora nós vamos definir seno, cosseno e tangente do ângulo beta, beleza? Então, vamos lá. Seno de beta, correto? Cosseno de beta e a tangente do ângulo beta, certo? Aí, pessoal, como nós mudamos o nosso ângulo de referência, a gente vai mudar a posição dos catetos. Quem é o nosso cateto oposto agora? É quem está na frente do ângulo beta, agora será o 4. E o cateto adjacente é aquele que está do ladinho de beta, que é o 3. Então, ó, cateto oposto a beta, 4, cateto adjacente, 3, hipotenusa não muda. Beleza. Vamos começar definindo aqui o nosso seno de beta, pessoal. O seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto a beta? 4. Hipotenusa não muda, é o 5. Então, a razão é 4 sobre 5. Agora, vamos para o cosseno de beta. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, ó, o cateto que está do ladinho de beta é o 3. Hipotenusa não muda, é o 5. Então, a razão é 3 sobre 5. E vamos fechar na nossa tangente. Tangente do ângulo beta, que é igual à medida do cateto oposto, ou seja, está na frente do ângulo beta, que é o nosso 4, sobre a medida do cateto adjacente, que é o nosso 3. Pessoal, fechamos aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa lá o sininho, curta e compartilhe.